seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem se revestiu da graça do Espírito Santo, quem entendeu a mensagem de Jesus nos chamando para viver na comunidade, tendo como modelo a comunidade trinitária, não pode deixar de celebrar o seu mistério de amor, o seu mistério de comunhão, de fé, simplesmente cumprindo um preceito que é o centro da nossa dimensão de comunhão da igreja. Mas nós, cada dia mais, entendemos que nós somos chamados a sermos essa igreja das oferendas, a igreja que oferta, a igreja que acolhe, a igreja que memoriza e a igreja que testemunha de forma real o seu sinal presente no meio do nosso dia e da nossa missão, porque cada dia mais Ele quer fazer presença em nosso meio, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos mostrar qual é o sentido de nós tê-lo como expressão viva de um Deus que comunga conosco e não nos deixa vencer, não nos deixa dividir, não nos deixa ser destruídos pela maldade do mundo, mas que nos convoca também a lembrar daquilo que nós temos. Nós não podemos ter atos egoístas, mas precisamos oferecer para multiplicar. E quando aprendemos na experiência da comunidade, nós começamos então a entender o mistério de Deus, que é amor, que é doação, que é partilha, que é ação de graça. E tudo isso feito em ato de memória, para não esquecer o que esse Deus faz conosco e o que nós precisamos responder para Deus, que é chamado também a expressão da aliança que fazemos com esse Deus que instituiu esse compromisso conosco. Ele é o nosso Deus e nós somos o teu povo, e esse povo precisa aprender a viver a expressão desse Deus. É o amor, é a caridade, é a doação. E o que mais precioso nós temos, nós devemos oferecer e viver, porque assim esse Deus faz conosco. Ele oferece o melhor de nós, Ele oferece aquilo que é o essencial para a nossa vida, e Ele cumpre a promessa que Ele fez conosco. Eu estarei sempre contigo, eu edificarei cada vez mais a minha presença em vossos corações, eu derramarei bênçãos e bênçãos sobre cada um. Mas é preciso que nós compreendamos que todos esses sinais, eles precisam ser uma ação que se recebe, mas uma ação que se recebe e ela tem transformação em nosso viver para oferecer. A dinâmica de Deus conosco, para que nós vivamos a sua aliança, o seu mistério de fé, é receber, transformar e oferecer. Todo aquele que vem diante de Deus deve ter essa percepção, deve ter esse sentido para viver fielmente ao Senhor. Aquele que vem buscar a Deus, mas é egoísta diante daquilo que necessita diante de Deus, e não transforma a sua vida para oferecer aos seus irmãos, é sinal de que não entendeu o propósito de Deus. Por isso nós temos essa experiência eucarística de ação de graças, lembrando primeiro a experiência dessa igreja, ou desse povo que firmou esse pacto de vivência plena conosco, com Deus. E esse Deus que se revelou, esse Deus que mostrou fiel, e esse Deus que traduziu como alimento da nossa vida espiritual. E a partir daí, tudo aquilo que fazemos, devemos fazer para agradar ao Senhor, oferecendo no templo, transformando-se no templo e partilhando com os seus irmãos. É a vivência do saciar o amor, o mistério de Deus encarnado em nós. E assim fez todo aquele que entendeu a missão. E ao oferecer o pão e o vinho, estava oferecendo o dom precioso da vida, do fruto do seu trabalho que recebeu, em recompensa, em reconhecimento a esse Deus que é a ação suprema em nosso meio. Todos os reis, todos os impérios que voltaram-se para Deus,
numa dimensão de ser governado teocraticamente, ou seja, é Deus que governa, é Deus que nos dá a conduta, é Deus que nos expressa. Esse povo, esse império, ele progrediu, ele persistiu, ele multiplicou. E traduziu nessa condição de oferecer aquilo que é fruto de um trabalho e aquilo que é sentido de vida. A nossa condição para Deus é expressar uma ação transformadora, mas que gera vida. E essa vida que então marca que Deus está presente. Eram os grandes gestos eucarísticos do primeiro momento de um povo que nasce por essa identidade como o povo de Israel, o povo de Deus. E esse povo de Deus ele é marcado como um sinal de Deus: eu estarei convosco, e vós estará sempre comigo, quando lembrar desses sinais de partilha, de doação, de promoção de vida e de trabalho. Mas que não seja um trabalho egoísta e ganancioso, que não seja uma vida individual e fechada, que não seja ações individuais, mas que seja comprometimento de partilha. Nesses sinais, todo o povo reunia em torno do gesto do amor de Deus para celebrar. E isso reforçava o compromisso da aliança, porque só aqueles que estavam unidos, só aqueles que caminhavam juntos, só aqueles que tinham o mesmo ideal de vida em Deus, que faziam esse gesto de oferenda para o Senhor. E desde o seu despertar até o teu repouso, toda a sua vida, ela é um sinal de oferenda para Deus. Assim compreendida nos primeiros gestos, onde nós tivemos esse comprometimento, manter a comunhão com o Senhor. E o Senhor, que nós temos como Javé, o Senhor Deus, ele então foi mostrando na história que nós precisamos sustentar esse gesto de amor, de promoção de vida e a própria vida. Mas não do nosso modo, não do nosso interesse, mas daquilo que é a essência de Deus, que só pela fé nós vamos compreender e viver. Só por esse revestimento da ação do Espírito Santo é que nós vamos assumir, e não se fechando, e não criando guetos, e não se afastando desse ato de sermos únicos em Deus. E esse gesto então foi sentido pelo próprio Cristo, que veio até nós justamente para congregar esse povo que começou a ficar disperso, que veio trazer a boa nova, veio trazer um novo sentido de vida em Deus, veio trazer o celebrar novo em Deus. Celebrar o Corpus Christi é celebrar o corpo e o corpo de Cristo, mas nessa dimensão que nós estamos celebrando a renovação do nosso compromisso de memória e de aliança do Senhor, feita nos primeiros momentos da nossa formação até a nossa constituição como povo de Deus. E Jesus marca esse momento mostrando para nós: nenhum daqueles que quer permanecer na base na vida do Senhor vai fazer isso se não tomar consciência dos gestos de Deus, que precisa ser expressão do seu povo. E essa expressão ela é chamada de momento celebrativo, o momento do mistério da fé. Eu creio em Deus, eu vivo a minha fé, eu a testemunho no meu dia a dia. Agora eu preciso então fazer memória do que já aconteceu, do que está acontecendo e o que Deus nos chama para fazer acontecer. E com isso, é claro, Jesus, ele como judeu, celebrava a ceia, celebrava o momento da ceia judaica, aonde celebrava o momento da libertação da escravidão, aonde lembrava a formação de um povo livre, aonde faz a memória de que a vida, a partilha não foi tirada, o alimento da nossa vida não foi abandonado, pelo contrário, mas Deus reforçou cada dia mais, se pondo sempre como alimento para nós. E esse alimento que é a ação do Espírito, para que possa ser projetado em nossa ação matéria. E quando isso acontece, nós vivemos o anseio de Deus. E Jesus percebe que ao celebrar simplesmente a lei, simplesmente aquele sinal, nós estávamos reduzidos somente no interesse de um pequeno grupo.
Mas a ação de Deus não é nos fechar a um pequeno grupo, a ação de Deus é expandir para o mundo. E por isso nós temos essa identidade de sermos católicos. Somos ato universal de Deus, estamos em todos os lugares para expressar essa presença viva de Deus, mais uma presença viva de Deus que comunga os seus atos. É mentiroso aquele ou aquela que diz: eu comungo os atos de Deus, mas eu não estou fazendo o que Deus pede para ser feito. Eu vivo a ação desse Deus, mas eu não me identifico com essa proposta desse Deus. É mentiroso porque não está vivendo a unidade, a comunhão e a fidelidade. Não está vivendo o sacrifício, não está vivendo a aliança, o amor. E Jesus justamente veio nos trazer essa proposta de fazer com que as pessoas compreendam como viver esse gesto na atualidade do seu tempo, para que nós não caímos nas contradições do dia a dia. É procurarmos cada vez mais sair de si e entender que precisamos olhar para o outro, aquilo que o outro tem, o que eu tenho, para ser sinal de comunhão. E para irmos ao templo, de verdade levar o que é oferenda para Deus e não o que é oferenda dos homens. E a oferenda dos homens é aquilo que gera então desigualdade, que gera interesse, que gera competição, que gera então diminuição do outro. E que muitas vezes nós acabamos fazendo também, repetindo em nossos gestos, quando nós esquecemos o que nós devemos fazer, como Deus nos pede pelo sinal do batismo que recebemos. Nós também contrariamos os gestos do Senhor. Nós também vamos ao templo não simplesmente para dizer a Deus: está aqui a minha oferenda, fruto da minha comunhão contigo, mas está aqui as expressões do meu interesse. E quando a gente percebe que essas ações vão tomando forma maior do que a ação de Deus, nós acabamos então começando a quebrar essa comunhão. Como Jesus já nos ensinava, precisamos caminhar para Deus como um grande rebanho que tem um pastor. E esse pastor, ele fala e as suas ovelhas acompanham, ouve e não se dispersa, porque sabe que se dispersar vai cair nas situações aonde os lobos que estão rodeando vão te pegar, vão te destruir, e não vai te fazer bebida, mas vai te promover na morte. Expressões de Jesus. E hoje nós vemos que nesse ato celebrativo do corpo de Cristo, nós então precisamos cada vez mais enriquecer esses momentos já passados, mas que acabam sendo repetidos quando nós não sabemos abdicar daquilo que é próprio nosso, quando nós não sabemos abdicar dos nossos interesses e retomar o interesse do Senhor, de partilhar, de distribuir, de viver na comunhão, de assumir esse compromisso de igualdade, de sermos um corpo misto do Senhor, quando nós acabamos deturpando esses sinais de Deus. E Jesus então vai nos mostrar que o seu sinal é a fonte de vivermos aquilo que era a aliança passada e que se renova para sempre. Por isso, ele diz para nós todas as vezes que quiseres repetir, todas as vezes que quiser permanecer, viver na minha presença, repita esse gesto. Faça atos de doações, de serviço. Procure se colocar como servo e não como servido. Procure ser simples. Procure ser pessoa capaz de entender que nós não podemos caminhar sozinhos. Aliás, 16º Congresso Eucarístico, que acabou de acontecer em Brasília, alguns dias atrás, chamou a atenção da igreja para que a igreja possa viver um pouco mais esse mistério eucarístico, numa condição em que nós não podemos pensar na minha igreja local, mas eu preciso viver a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo que está no mundo, promovendo a unidade, promovendo a paz, promovendo a vida, promovendo a dignidade de sermos pertences de Deus. E isso não dá para se sustentar se eu não estou em unidade, não dá para sustentar se eu não comungo
com os propósitos de Deus. E nessa festa de hoje, nós temos uma oportunidade para retomar esse caminho, se porventura nós não estamos vivendo os preceitos de Deus. E principalmente o preceito da acolhida, acolher o que é de Deus em nossa vida. Ouvimos o relato do Evangelho de Lucas, que muitos de nós temos a compreensão, da multiplicação dos pães e dos peixes, do grande gesto eucarístico de Jesus, de uma forma onde não simplesmente Ele é o alimento, mas cada um de nós multiplicamos em alimento para aqueles que estão com fome. E fome de tudo, fome de vida espiritual, fome de comunidade, fome de fé, fome de serviço, fome de compreensão de sermos pertences de Deus. Mas a gente tem que sair do nosso medo, a gente tem que sair da nossa ignorância, de achar que se nós oferecermos, nós vamos perder. Nós temos que sair da nossa covardia, de ficar escondendo atrás de coisas espirituais, com medo que nós nos expressemos daquilo que somos. Quem recebe a Eucaristia, vive na verdade do Senhor. E a verdade do Senhor não engana o teu irmão. Ela te mostra quem tu és. Por isso que antes de receber a Sagrada Eucaristia, a gente precisa saber dentro do que nós estamos fazendo. Porque ela vai nos revelar quem nós somos. E se nós não estamos de acordo com os anseios de Deus, se nós não somos a igreja de Deus, se nós não estamos vivendo a promessa de Deus, ela vai mostrar em nosso coração. Ela vai dizer para nós: você está se condenando ao receber um alimento que não é próprio para a tua fome. Mas você está recebendo um alimento que é próprio para aqueles que não têm mais essa fome de conversão, essa fome de viver no pecado, mas a fome da graça. E Jesus então convida: não podemos deixar que esse povo seja abandonado. Não podemos deixar que esse povo vá embora sem ser saciado. Atendendo o próprio pedido dos apóstolos, é preciso dispersar esse povo. Mas como fazer? É preciso alimentar. Jesus chamou os apóstolos para que eles fossem alimento para aquela multidão. Jesus chama cada um de nós para sermos alimento para a grande multidão do mundo. A nossa paróquia, nós temos 45 mil habitantes. Nós temos uma atividade na vida da nossa igreja, mensalmente, de 1% desses habitantes. 1%. Esse 1% desses habitantes que estão nas nossas comunidades são aqueles que precisam multiplicar para atrair aqueles que são cristãos, que vivem a fé, que já receberam a Eucaristia e que já assumiram esse compromisso de ser apóstolos para multiplicar o sinal de Deus. Mas como fazer isso se a gente vive essa vida cômoda? Como fazer isso se a gente só faz as coisas que nos interessam? Como fazer isso se a gente só faz aquilo que é julgamento próprio nosso? Quantas coisas da igreja que nos pede mais testemunho? E qual é a nossa resposta? Eu não tenho muito dom para isso. Eu não tenho muito talento para isso. Por isso nem quero ir, nem quero mexer, nem quero tomar consciência. Mas quando é do teu interesse, aí eu faço. Quando é daquilo que eu percebo que eu tenho segurança, aí eu faço. Não vamos esquecer da palavra de Jesus. Não se professa a fé só quando lhe interessa, mas é nos grandes desafios da tua vida. Por isso que a igreja se sustenta, porque a igreja não tem medo de desafios, e quem está nessa igreja não pode ter medo de desafiar as tribulações e as provações, não pode ter medo de dar aquilo que tu tens, porque quando nós oferecemos, quem perde as coisas em nome desse Deus não vai perder, vai ganhar. Ele já nos deu a sua promessa e nós confirmamos que Ele é fiel.
Por que nós não vivemos mais a Eucaristia? Por que nós não acentuarmos mais a comunhão em nossa vida? Por que não sermos mais sinceros com a Eucaristia que celebramos no altar? Ou quando nós recebemos as reservas eucarísticas que temos em nossas celebrações, cultos da palavra? Quando os nossos ministros extraordinários estão ali distribuindo o corpo de Cristo, por que não